Olá, e trabalho com toda a estrutura sistêmica do assoalho pélvico. Qual é o grande diferencial da parte sistêmica em relação à fisioterapia pélvica convencional? Quando você é tratado por um fisioterapeuta pélvico sistêmico, que é formado por mim, nós vamos olhar a base hematológica, ver como é que está o exame de sangue, que o seu assoalho pélvico reaja de forma boa, né, que é o que a gente quer, alguma alteração da coluna e, por fim, do pélvico. Por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente fala de neovagina, para quem não sabe, neovagina seria o quê? Seria uma construção nova de um canal vaginal. Viane, como assim? Imagina que você tem uma paciente que ela nasceu sem o canal vaginal, ou uma paciente que teve um tumor, ou uma paciente que passou por uma radioterapia, que gerou uma queimadura do canal e que teve que reconstruir. Eu quero te explicar uma coisa que ninguém fala, mas que muda completamente o resultado da cirurgia e da dilatação quando a gente fala em tratamento pós-operatório. Então, a neovagina nada mais é do que a criação ali de um novo canal, tá? Então, isso é muito importante para que você possa estar trabalhando. Então, antes de eu colocar qualquer dilatador, fazer alongamento, a gente tem que olhar o quê? O sangue. Por quê? Porque o sangue mostra como esse corpo vai cicatrizar, se ele está inflamado, como ele vai se defender. Então, gente, para atender paciente e entender do processo de movimentação de mucosa, primeiro a gente tem que ver se ela está inflamada. Então, nós temos que olhar exames como PCR, ferritina, VHS. Nós temos que ver que mesmo quando eles estão dentro do normal na referência, pode ser que clinicamente não esteja dentro do esperado. Então, a gente tem que ajustar esse corpo para diminuir essa inflamação. Um tecido inflamado, ele não alonga bem, ele dói, ele sangra mais, ele fibrosa, ou seja, ele fica mais duro. E aí entra a questão que eu te falei. Todo tratamento de neovagina eu vou colocar logo um dilatador? Não, porque pode acontecer isso. Primeiro, gerar uma inflamação. Depois, nós temos que ver como é que está a imunidade dessa paciente. Então, se essa paciente não tiver uma boa vitamina D, uma boa vitamina B12, zinco, que são os reconstituidores ali dessa mucosa, você vai alongar, ela vai inflamar mais e ela não vai cicatrizar como deveria. Ou seja, não podemos gerar logo o alongamento sem preparar o tecido hematológico. Então, a imunidade baixa significa maior risco de infecção, fissura, que são as rachadinhas, e dor persistente. O que a gente tem que pensar também? Como que está o metabolismo? Então, no método FPS, a gente avalia também o metabolismo dessa paciente. Isso pode acontecer no pré-operatório, tá? Então, os médicos que me conhecem aqui em Brasília me indicam no pré-operatório. Quais são os marcadores metabólicos? Glicemia, insulina. Por quê? Se uma paciente tem uma resistência à insulina, e eu não estou falando só de uma referência do laboratório, estou falando de uma reação insulínica fisiológica. Quando ela está alterada, a cicatrização vai ficar mais lenta. Então, ela vai ficar mais tempo inflamada, mais tempo ali gerando dor, desconforto. Então, não adianta eu forçar um tecido se ele não está na hora de preparar esse alongamento, tá? Outro ponto importante que a fisioterapia pélvica sistêmica olha é o sistema nervoso. Se você tem vitamina B12 baixa, por exemplo, você não vai ter uma boa conexão neural. Então, vai aumentar dor, queimação, espasmo, ou seja, mais contratura. Um nervo inflamado acontece o quê? Inflama músculo, dor irradiada, uma dor persistente de queimação, e aí você não consegue ter o resultado que você queria. Bom, Viviane, mas só isso? Não, gente, vamos pensar que ela acabou de fazer uma cirurgia ou ela vai fazer uma cirurgia. Então, o que vai acontecer com o corpo? Vai estar inflamado e isso gera o que? Aumento de edema. Ou seja, nós temos que pensar que o sangue também mostra como que está a linfa dessa paciente. Se existe uma inflamação crônica, deficiência vitamínica, sobrecarga metabólica, o sistema linfático fica o quê? Lento, então não drena. E se não drena, mantém mais tempo aquele exudato, né, aquele edema, e mais tempo ali de dificuldade na cicatrização. Por isso que eu sempre falo, não adianta tratar neovagina só por fora, só comprar um kit de dilatador e vamos ver o que vai dar. Não é assim que começa. A gente começa o tratamento da neovagina pelo preparo de dentro para fora. Então, se você ignora o sangue, como quando você ignora esses marcadores, eles não são avaliados, o risco do seu tratamento aumenta. Aí pensa comigo, é uma paciente que ela investiu pesado nessa cirurgia, ela tá ali com sonhos, ela tá imaginando, né, como que vai ser o novo corpo dela, e você, fisioterapeuta, pode estragar todo o tratamento, toda a cirurgia, porque você que vai trabalhar
nesse preparo do pós-operatório. Então, se você não ajustar essa inflamação, se manter uma inflamação persistente, vai acontecer fissura, que é essas rachadinhas, fístulas, que são como se fossem túnelzinhos, né, entre a neovagina, que é a vagina nova, e a cavidade pélvica, pode gerar mais aumento sanguíneo ali, pode gerar fibrose e vai comprometer todo o resultado da cirurgia. Então pensa comigo, não é só colocar dilatador, tá? A cirurgia, ela cria a forma, o sangue mostra o terreno e o fisioterapeuta faz a ponte entre os dois. Então, como que funciona, né, o alongamento? Uma vez que você ajustou a parte hematológica, então quem tá comigo que faz um curso de fisioterapia pélvica sistêmica sabe fazer isso, você entra pro alongamento. Aí vem a questão: quanto tempo serve um alongamento? Quanto tempo que eu vou deixar aquele dilatador ali? Muitas de vocês que trabalham colocam assim, deixa o dia inteiro. Pensa comigo. Nós temos um sensor, e você pode aprender isso no Guyton, que é fisiologia humana, que é o corpúsculo de Golgi. Esse sensor, na verdade, você tem dois, tem o fuso muscular e o corpúsculo de Golgi. Qual a diferença? Pensa comigo. Se você faz um alongamento rápido, puxa um braço rápido, o que acontece com o seu bíceps? Ele contrai. Isso aí é a reação do fuso muscular. O seu fuso muscular, se você faz um movimento rápido, brusco, ele gera uma reação de proteção. Ele entende que eu vou contrair para não gerar essa lesão acima do normal. Então, o fuso muscular, ele mensura essa velocidade. Se você quer alongar, você jamais pode colocar uma pressão rápida, ou seja, pega um dilatador e introduz rápido, vai gerar uma contratura, vai gerar uma dor, vai gerar uma lesão. Então, o alongamento, ele tem que ser de forma mais suave. Então, você vai dilatando. Por isso que no método FPS eu ensino o balão, né, que é o balão com aumento de carga, que é ensinado lá, para que você possa ir dilatando sem gerar essa reação do fuso muscular. Quando você usa o alongamento, você vai ajustando, né, você vai tensionando ali, e aí tem um detalhe. Você tem um mínimo de tempo para que o corpo entenda que esse tecido ele precisa ser reposicionado, né, remodelado. Então, se você faz um alongamento de 3 segundos, 5 segundos, não adianta nada. No Guyton, por exemplo, ele descreve exatamente as etapas. Nos primeiros 7 segundos ali, você tem um reajuste do tecido, que aí o corpúsculo de Golgi ele não foi acionado ainda. Então, pensa comigo. Se você faz um alongamento menor do que 7, 10 segundos, você vai gerar o quê? Nada, né? Porque não adiantou nada. Se você coloca um alongamento mantido além de 60 segundos, o que acontece? O corpúsculo de Golgi é esse sensor. Você está alongando, o tecido está se reposicionando, está se modelando. Só que se ele ficar muito tempo parado naquela posição, o que acontece? O corpúsculo de Golgi fala assim, não tá normal isso, gente. Ninguém fica alongando aqui 10 minutos. Então, ele gera uma ativação que gera uma contratura. Então, você perde a ação de alongamento e acaba gerando ali um mecanismo de defesa, uma contratura acionando a musculatura. Então, pensa comigo. Se você vai tratar a neovagina ou o vaginismo e vai colocar um dilatador e falar, fica aí 20 minutos, não vai alongar, vai lesionar e vai piorar a situação. O paciente fica com o quê? Com contratura, tensões no assoalho pélvico. Viviane, mas todo mundo manda ficar 20, 30 minutos. Pensa comigo. Na verdade, você vai ter que ficar o quê? Você vai ter que alongar dentro do esperado. Depois que você alongou, e aí o ideal, que a gente entende que tem que acionar essa adaptação tecidual, mas sem gerar um problema, é de 30 segundos a 60 segundos. Eu, Viviane, oriento 30 segundos. Você coloca o alongamento, né? Faz o uso do balãozinho, que aí eu ensino na técnica de você alongar 30 segundos. E quando eu falo alongar, a paciente tem que sentir o estiramento. Deu 30 segundos, você reduz. E aí você espera 30 segundos e repete. Você pode fazer isso durante 5 minutos. Quando você faz isso, e aí quando você colocar a mesma tensão de 30 segundos, você botou 30 segundos, 30 ml, por exemplo, e ela sentiu uma tensão. E aí você mantém 30 segundos e desinfla. Quando você fizer a terceira vez, 30 ml já não vai estar alongando, porque o tecido já ajustou. Aí é o pulo do gato. Aí sim, você pode colocar um dilatador que mantenha essa dilatação sem estar alongando, entendeu? Mas mantendo o que já foi modelado. Essa é a questão. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: dilatar sem olhar sangue, tratar efeito ignorando a causa, você vai gerar problema. Então, olha só, se você quer aprender tudo, você é uma paciente, você vai fazer uma cirurgia, você conhece o médico que faz, compartilha esse vídeo, fala que ele tem que encaminhar para um fisioterapeuta de
parte sistêmica, que vai ajustar o seu sangue antes, que você não vai ficar inflamada, que você vai ter uma recuperação melhor, sem lesionar, entendeu? Então não é só simplesmente você sair da cirurgia com um monte de dilatador e falar, coloca aí, porque você está colocando na mão do paciente um conhecimento que é fisiológico, que é um conhecimento que você teve na faculdade e que você precisa que ela respeite isso, mas ela não sabe. Então, se você trabalha com a parte pélvica e ainda tá só dilatando, colocando dilatador, ou liberando tensão, tá gerando tensão porque você está gerando um problema ali na sua dilatação. É porque não foi ajustado os 4 pilares. Quais são os 4 pilares? Exame de sangue, que é o primeiro pilar que você tem que ajustar. Depois, a parte visceral, que é ver as aderências de alguns órgãos que pode interferir. Por último, terceiro, a coluna, que é que você vai ver se ela tem uma boa movimentação, se o assoalho pélvico tem também um bom funcionamento por ele estar preso ou estar digamos assim, funcional na parte da coluna. E por último, é o assoalho pélvico com esse quesito que eu tô falando. Então, se você gostou desse vídeo, segue aqui no canal, me segue no Instagram, quer fazer um curso de formação FPS, me chama no direct e vamos que vamos. E é isso. Beijo. Essa aqui é minha mão, tá, gente? Toda hora tá entrando aqui, porque eu tenho que manter o celular na horizontal.